Deus, nosso Pai amoroso e bom, que nos concede sempre a oportunidade de estudar, de estarmos aqui unidos, sentindo a presença dos mentores, dos guias, do Vinícius, que está sempre conosco também. E nós agradecemos a Deus, Maria Santíssima, a Jesus, a todos os guias de nossas casas, né? De nossos trabalhinhos. E tenho certeza que o conselheiro está conosco, com toda a sua equipe, mostrando seu amor, nos dando força, fé, coragem, esperança. E seguir, né? Sempre seguir os caminhos de Jesus. É muito bom. Rogamos por nós que estamos aqui presentes. Rogamos por todos aqueles que não puderam estar presentes. E pedimos, Maria Santíssima, que Jesus e o nosso Pai querido possa abençoar todos nós que transitamos ainda neste plano difícil de provas, de expiação, a caminho da regeneração. Que a paz nos envolva, que a nossa irmã possa nos trazer e nos fazer sentir o que nós alcançarmos do seu trabalho, do seu estudo. Graças a Deus. Paz, bem, fé e luz. Graças a Deus. Obrigada, Leila, pela sua prece. Vamos lá. Partilhar aqui. Bom, então vamos começar a nossa página. Vinícius começa então a página com essa frase do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É interessante a gente ver aqui uma reflexão que eu ouvi e que eu não tinha percebido nisso. O verbo crer aqui, ele está no presente, quando fala credes em Deus. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. É uma afirmação que Jesus faz aos discípulos que eles já creem em Deus. Ele está afirmando isso, é presente do indicativo. E depois ele coloca no imperativo, crede também em mim. Então, vocês já creem em Deus, agora precisam crer em mim. E por que ele diz isso? Quando ele diz isso? Ele diz isso na chamada Quinta-feira Santa, nas vésperas de ser preso, onde ele vai ser açoitado, crucificado e vai desencarnar. E ele já sabe, então, que os discípulos vão turbar esse coração, vão ficar perturbados. Um trai, o outro nega, o outro vai duvidar da ressurreição, só se veio colocar a mão, e fogem, e se escondem. Então, ele amorosamente, já nessa noite, sabendo tudo isso, já previne a eles. Vocês creem num Deus invisível, agora vocês precisam crer em mim, ou seja, vocês precisam crer em tudo aquilo que eu preguei, precisam crer em tudo aquilo que eu fiz e precisam crer que isso não vai morrer no meu desencarne. Precisam crer na imortalidade da alma. É essa a afirmativa, né? É esse o ensinamento que Jesus quer passar. E aí, Vinícius continua, então, dizendo: o coração humano ele vive inquieto e aflito, como estavam os discípulos naquele momento, né? E precisamente por quê? Porque a gente carece de fé. A nossa fé ainda é muito fraca. A virtude que gera e mantém a serenidade do espírito. Então, Vinícius coloca como a fé é aquela virtude que mantém a serenidade do espírito, a segurança inabalável, qualquer que seja a conjuntura em que nos encontremos. Nas aflições, é a fé que vai nos manter. E ele continua, é justamente por isso, sabendo dessa carência da nossa fé e de toda a perturbação que a gente passa no nosso dia a dia, nesse mundo de provas e expiações, que o médico do corpo e da alma, Jesus, nosso mestre, preceitua o remédio que cura todas as tribulações. Credes em Deus, vocês já creem, agora precisam crer em mim, precisam crer em toda a minha missão,
E Jesus, a gente sabe que ele é um missionário do amor. Jesus não veio com aquela missão de muito doutrinar. Isso outros avatares fizeram, talvez até melhor. Ele veio com a missão de mostrar que o amor deve se fazer, que a lei do amor é o quê? É acolher, é abraçar, é curar, é ver aquele irmão como irmão, exatamente, né? Como ele diz que Deus é Pai e todos somos irmãos. Então é preciso crer nessa missão dele, crer que isso não vai morrer no seu desencarne. Aí Vinícius começa a colocar o que é crer em Deus, né? E crer de Jesus. Primeiro, crer em Deus, ele coloca que é crer na vida e no testemunho positivo. Olha aí, eu coloco essas gravuras, como Vinícius coloca aqui, crer em Deus é dar testemunho positivo da vida. É o concreto e o real do universo, desse universo do qual fazemos parte. Nós fazemos parte no mundo de expiações e provas, onde existe doença, onde existem pessoas deficientes, onde existe muita fome, onde existe muita crueldade. A gente vive nesse mundo. Então, crer em Deus é crer no testemunho positivo, é crer nesse nosso colocar a vida, a nossa vida à disposição da vida dos nossos irmãos. Crer em Deus é crer na infinita criação, nos mundos e nos sóis de todas as grandezas, cujo número é incontável. Quer dizer, nós estamos hoje nesse mundo, mas não é só esse mundo que existe. Crer em Deus é crer que a gente está evoluindo e que existem muitos mundos, existem muitas moradas, existe sempre oportunidades e que nós vamos sempre encontrar um lugar, mesmo quando desencarnarmos, um lugar aonde vamos continuar a nossa evolução. Mundos que Deus criou, né? Então, crer em Deus é crer nesses mundos, é crer que nós não estamos aqui de passagem, que não é só esse mundo que existe na criação. Crer em Deus, em suma, diz Vinícius, nas realidades é crer nas realidades externas e internas. Quer dizer, crer nisso tudo que está à nossa volta de mundo e crer também em nós mesmos, isto é, na vida que nos cerca e na vida que palpita dentro de nós, onde fala a inteligência, onde se manifesta a vontade, onde vibra o sentimento. Olha que coisa linda! Onde fala a inteligência, onde se manifesta a nossa vontade, onde vibra o sentimento. Crer em Jesus agora, diz Vinícius. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é crer no enviado de Deus, naquele através cujo verbo nos é dado conhecer a verdade e cujos exemplos podemos perceber e sentir o reflexo do maior e do mais excelente dos atributos divinos, que é o amor. Aquilo que eu dizia antes, né? Jesus mesmo vai dizer que o Consolador virá mais tarde. A doutrina vai vir lá no século XIX, a codificação e todos os ensinamentos maiores, mas o que Jesus quer mostrar naquele momento como enviado é a grande misericórdia de Deus para conosco, através de um amor que ele prova que o amor é possível, que o amor se faz até a morte de cruz. Por quê? Porque a alma é imortal, porque o espírito sobrevive a tudo isso. E se for preciso chegar à morte de cruz, como ele chegou, que se faça, mas o amor tem que permanecer. A lei do amor é a lei maior. Crer em Jesus é crer na imortalidade comprovada na sua ressurreição e na ressurreição de todos os que tombam ao golpe inexorável da morte. Quantos tombaram e quantos estão tombando em nome de Jesus, em nome do amor. Então é isso é crer nele, é crer nessa imortalidade, é crer que essa obra não termina, que o amor não termina nunca. Crer em Jesus é crer na máxima sublimidade da vida, expressa na sua consagração em prol do bem e da felicidade de outro.
Jesus, como eu disse, ele acolheu, ele abraçou, ele trouxe para si o irmão necessitado de todas as maneiras, os pecadores de todas as espécies, né? Os doentes, os possuídos, os desarmonizados, todos. E ele disse: aquele que me aceitar dentro da sua casa, é nessa casa que eu entro. Aí agora vamos nos reportar a um livro, Vozes do Além, psicografia de Chico, que no capítulo 16, o Espírito Dias da Cruz, nesse capítulo Autoflagelação, fiz aqui uma compilação do capítulo, mas eu achei muito interessante o que Dias da Cruz fala aqui, comparando o ser humano a uma usina inteligente, operando no campo da vida em emissão e recepção. Então, o que faz a usina? A usina faz essa transferência de energias, né? E ele compara, ele diz que o ser humano é como essa usina inteligente, que está sempre emitindo e está sempre recebendo esses fluidos, através de quê? De uma concentração, uma força mental em ação contínua. A gente está em ação contínua, emitindo e recebendo nos mínimos atos da existência que atuam em tudo o que nos cerca. Isso em relação a criaturas, isso em relação a coisas. E, ao mesmo tempo, constantemente nós somos influenciados por elas. Então, a gente influencia e a gente é influenciado. Dias da Cruz continua dizendo: em nossas crises de revolta, agora justamente pensando nisso, né? Em nossas crises de revolta e desesperação, quer dizer, quando turbamos o nosso coração, nós provocamos uma tempestade magnética que nos desorganiza, seja nos círculos espirituais ou na Terra. Os efeitos dessas vibrações desvaradas se dão em moléstias criadas, criando doenças neuropsíquicas, desde uma simples dor de cabeça, uma cefalgia, até uma meningite, que é uma doença que pega as meninges, que mata, de uma melancolia, que é uma tristeza, até a loucura. Então, veja o que Dias da Cruz fala. Nessa emissão contínua que a gente tem, nessa usina que ele nos compara, se a gente entra em crise, se a gente se desespera, a gente acaba fazendo essa desorganização e que vai causar o mal para nós mesmos. E aí ele conclui. É claro, o capítulo é muito maior, né? Quem quiser depois ir lá ver, mas essa conclusão é importantíssima. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. E agora eu vou trazer para vocês, espero que entre tudo direitinho, aqui o exemplo, através do doutor Frutuoso, Paulo César Frutuoso. Eu estava, certa vez, numa reunião, em que entrou uma jovem de 33 anos, completamente deformada, numa cadeira de rodas que era empurrada pela mãe. A mãe tranquila, conformada. Muito bem, aquele quadro me chocou um pouco. Estava nesse dia os enfermos do Lar de Frei Luís, instituição ao qual eu pertenço, sendo atendidos pelo médico alemão Frederic von Stein, super incorporado no médium Gilberto Arruda. Entenda a super incorporação como um processo superior à incorporação. Pode ser chamado de outra forma, encarnação mediúnica. O espírito toma conta completa do aparelho físico mediúnico. Muito bem. E quando essa menina entrou na cadeira de rodas, empurrada pela mãe, o Frederic, próximo de mim, fez o seguinte comentário: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. E aí eu perguntei: Frederico, o que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas auxiliares no manuseio dos instrumentos de tortura inquisitoriais. Aí eu me aproximei da mãe da menina e perguntei: minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? E ela respondeu: a minha filha tem uma doença muito rara, chamada Síndrome de Larsen.
Muito bem, eu anotei. E cheguei em casa e fui estudar o que era a síndrome de Larsen. Muito bem. Em 1954, um ortopedista cirurgião chamado Joseph Larsen estudou essa doença. Ela é uma doença genética, hereditária, que acomete um único gene. E aí ele gera uma proteína errada. Todo gene produz ou programa uma ou mais proteínas. A proteína que esse gene produz, ela entra exatamente na confecção da organização das articulações no embrião. Quando esse gene está defeituoso, e a proteína evidentemente também, porque é gerada por ele, as articulações do embrião ficam anormais. E o que acontece com ela? Se soltam, luxam, sofrem desarticulações espontâneas, sem trauma, ainda na vida intrauterina e que se prolonga pela vida pós-uterina. É uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Muito bem. Deslocamentos das juntas articulares. E aí eu dei mais um passo nesse estudo que eu estava fazendo. Eu fui estudar as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Com a roda em que eles colocavam o indivíduo numa roda e puxavam os pés para cá e a mão para lá. O estralabo e vários outros. E fiquei estarrecido em perceber que as lesões causadas pelos instrumentos de tortura inquisitoriais eram exatamente iguais às causadas pela síndrome de Larsen. Então, mais uma vez, é um detalhe, em mais de 40 anos, ficou comprovado a mim que aquilo tudo que nós fazemos e que prejudicou o próximo, ou prejudicou a natureza do planeta em que você vive, fica gravada no tal perispírito, envoltório fluídico do espírito, chamado pelo Sheldrake de campos morfogenéticos. Muito bem. A deformação pode ser mais ou menos profunda. E de acordo com esse aprofundamento, com essa deformidade causada pelo seu ato, pelas suas palavras e até pelo seu pensamento, só há uma forma de você corrigir o envoltório eterno do ser espiritual, que é você. É você habitando um novo corpo físico, e nesse corpo físico as deformações corrigem o teu perispírito. Nesse raciocínio, os médicos dos outros planos, ao longo de 40 anos com eles convivendo, inclusive materializados pelos fenômenos de ectoplasmia, me disseram que os tumores são aspiradores das impurezas do espírito. E aí você encontra uma explicação do porquê de determinados tumores de alta malignidade surgirem até em fetos, em crianças que não nasceram. Como essas impurezas foram parar no espírito, se a criança nem nasceu? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Que essas impurezas foram parar no espírito em vidas passadas, que grande parte das religiões não aceitam. Então, mais uma vez, eu acho que a solução para a humanidade está na compreensão desses fenômenos com a comprovação científica dessa veracidade. Tudo que fazemos volta para nós, né? Está lá dito pelo Dias da Cruz, no livro Vozes do Além, e aí a exemplificação do que o Dr. Frutuoso colocou. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. E aí Vinícius continua dizendo
A fé, portanto, que o Mestre inculca a seus discípulos é aquela que se funda na aprovação de fatos incontestáveis, visíveis e palpáveis, que afetam os sentidos e a razão, as restritas possibilidades do homem e as imensas possibilidades do espírito. É tudo aquilo que a gente acabou de ver, né? É o que o mestre quer dizer, essas coisas incontestáveis, visíveis e palpáveis, com as restritas possibilidades do homem nas imensas possibilidades do espírito. Essas possibilidades da gente se curar, da gente se melhorar, da gente evoluir. Essa fé nos conduz ao caminho da verdadeira vida em sua expansão infinita e em sua eterna, manifestação, diz Vinícius. Nessa infinita expansão da sua eterna manifestação, a vida revela o seu objetivo, que consiste em conduzir a criatura ao Criador, mediante a lei incoercível da evolução. Semelhante fé, em realidade, redime o pecador, elevando, enobrecendo e santificando as almas. E aqui eu trago Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, na lição 36, falando do coração puro, falando desse não turbar o nosso coração, que Jesus diz. Então, olha o que Emmanuel nos diz. Não passarás, nenhum de nós, assim no mundo, sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Não passaremos sem nada disso. Buscando o bem, jornadearás como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e timorato é garantia da consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Como Jesus, que amou até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque ele tinha consciência tranquila, porque ele tinha a consciência limpa e reta de que cumpriu plenamente sua missão. E continua Vinícius, não se turbe, pois, o nosso coração. Conquistemos a paz e a serenidade, firmeza e perseverança, crendo em Deus e no seu Cristo, através das provas animadas e veementes que a vida mesmo nos proporciona. E aqui André Luiz nos fala, né? Porque aqui Vinícius fala em conquistar a paz e a serenidade. André Luiz, lá no livro Ideal Espírita, ele nos fala sobre a calma, como conquistar essa paz e serenidade. Se você está no ponto de estourar mentalmente, diz André, silencie alguns instantes para pensar, quer dizer, vamos parar, está na hora, olha, tanta perturbação, tanto sofrimento, tanta dor, não estoura não, vamos parar, entra no teu quarto, medita, pensa. Se o motivo, ele diz, é uma moléstia do próprio corpo nosso, o que vai adiantar? A intranquilidade só vai piorar, só traz o pior. Se a razão for a enfermidade de uma outra pessoa que nos é querida, o seu desajuste vai ser o quê? Vai ser um fator agravante. Quer dizer, a pessoa que está desesperada porque o outro está sofrendo só vai piorar a situação, não vai ajudar. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, tu já perdeu, não adianta nada lamentar, lançando um caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática. Eu vou ficar sempre me queixando, em vez de fazer amigos, os meus amigos vão se irritar, porque eu vou estar sempre falando daquele que não me quis bem. Não adianta nada. Deixou-se alguma oportunidade valiosa para trás? A inquietação é desperdício de tempo, diz André Luiz. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar.
Seja qual for a dificuldade, conserva a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma pedindo serviço por solução. E aqui, então, é o término, né, da nossa página, do nosso estudo. Vamos, então, fazer nesse momento a nossa prece final. Vamos mentalizar nesse momento Jesus, nosso grande mestre. E com todo esse conteúdo que Vinícius nos traz, né, nessa página, vamos pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, Pai amantíssimo, que não deixes turbar o nosso coração. Aqui estamos, ó Pai, de coração aberto, querendo não nos turbar com todas as dificuldades que encontramos no nosso dia a dia. Não nos deixe perder a serenidade, a calma, perder a fé. E pedimos isso não só para nós, mas para todos os irmãos, especialmente aqueles mais desesperados, aqueles mais necessitados, que estão prestes até a tirar a própria vida, achando que com isso vão solucionar os problemas. Senhor, que toda a nossa caravana unida nessa força de amor, nesse querer profundo, seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que toda essa vibração positiva possa atingir todos os nossos irmãos. E assim, ó Pai, te agradecemos e te damos graça por mais essa noite. Assim seja. Palavra aberta. Mas é muito lindo, né? Muito lindo esse estudo. Você teve assim uma grande ideia quando você traz o doutor Frutuoso com um caso assim tão real, né? Essa experiência dele, como ele lida com essa experiência, ele tem muitos relatos em cima dessa situação. Belíssimo estudo, muito bom. Muita coisa para a gente meditar, né? Como anda o nosso coração? Anda turbado? Ou ele está tranquilo, sereno, na certeza da intercessão do Mestre Jesus e de Deus, né? O meu está ficando mais sereno, com certeza. Essa colocação que bota ali, credes em Deus e credes em mim. A gente faz uma ligação porque Jesus, quando falava, ele falava para a alma, né? E quando ele bota credes em Deus, ele sabia da responsabilidade de cada espírito que estava naquela importância desse trabalho, da aceitação do trabalho quando eles encarnaram. Então, eles já acreditavam em Deus e tinham a força. Mas eles estavam lembrando ali, tipo assim, a persona de cada um individualmente. Credes em mim, lembre do nosso compromisso no passado. Lembre do nosso compromisso antes de vocês estarem aqui. Lembrem. E creiam agora no que eu estou te dizendo, porque a gente tem essa consciência, o que o seu vídeo colocou, a gente esquece o que nós fizemos, né? A gente esquece, então, toda aquela passagem, a nossa trajetória aqui é para nos redimir. E Jesus vem lembrando a cada um dos seus trabalhadores, discípulos, que lembrem do compromisso que vocês tiveram antes de vir, né? Olha, o tempo todo, Jesus está o tempo todo nos lembrando do nosso compromisso. E porque crer em Deus, a gente já está em nosso espírito. A gente tem uma crença no Deus maior que a gente não sabe de onde ver. Você pode olhar de geração a geração. Todos têm um Deus para orar. Mas não tem um homem, a diretriz, assim. E Jesus veio nos dar essa diretriz, e ele está nos dando até hoje, né? Foi um dos maiores seres humanos que passou pela Terra, em forma de informação, em forma de destino, né? Nos deu o norte e sequência para um novo segmento. E Jesus vem mostrar para nós ali essa parte. Eu acho muito interessante
Essa parte desse teu estudo que eu andei lendo aqui, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Tem muito, é horas de falação, né, Valéria? É horas de falação, é muita coisa de reflexão que tem nele. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é essa colocação dele, que Jesus, a gente não se atenta a isso. A gente não se atenta que Jesus está o tempo todo. Credes em Deus, mas credes em mim também, porque eu estou aqui encarnado, falando com vocês do nosso compromisso que nós assumimos. Então, foi tudo muito esclarecido. E o exemplo que você trouxe, né, daquele nosso irmão Paulo César, foi até assim, um pouco assim, para a nossa reflexão, porque cada um de nós tem um problema, um problema. Ninguém aqui, nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. Vai ter um filme, hein? Nada é por acaso. Então, a gente tem que ter essa consciência que nós, que já conhecemos, né? Jesus, conhecemos, embora a gente não pratique tudo que ele ensinou, nós temos a certeza da reencarnação, porque nós somos espíritos e espíritas, né? Então, nós sabemos que temos que responder por nossos atos e ações. Mas foi forte demais, né? Foi forte demais. Nada escapa à lei de Deus. Nada. E é quando a gente tem algum problema, a gente pensa, nossa, por que tanto assim, né? No entanto, a gente vê que tem problemas mais difíceis. E nós nem sabemos, porque Deus dá conta dos nossos ombros. Nós não sabemos o quanto de dificuldades ainda poderíamos ter. Né? Às vezes a gente fala, tive um livramento. Tá, pois não, teve um livramento. Sim, porque o amor cobre a multidão de pecados. À medida que a gente vai crescendo, vai trabalhando dentro da doutrina, aprendendo com Jesus, se perdoando. E o grande problema também é nos perdoarmos. Né? E fica aquele remorso, batendo, batendo. Mas à medida que a gente vai crescendo, evoluindo e se perdoando para poder abrir campo ao amor, então a gente vai vendo que existem coisas mais difíceis que nós talvez não suportaríamos. Nossa irmã falou que há casos que as pessoas não suportam, porque se entregam, né? Não suportam. Aí eles fogem por alguma coisa, por algum motivo. Né? Arranjam um jeito de se esconder. E a gente às vezes se esconde dentro de nós mesmos, com o nosso pecado, com o nosso remorso. E difícil, né? Muito difícil.